Olá, companheiros e companheiras do movimento sindical, principalmente da Enfoque Cerrado. Estou aqui com a felicidade de estar aqui junto para a gente trocar algumas palavras com o presidente fundador do Sindicato de Itaueira, conhecido como Zé Maria do Zé Pequeno, José Maria Alves Del Monde, Zé Maria do Sindicato e assim por diante. Ele é que vai nos dizer um pouco, da maneira sucinta e sintetizada, porque a história do Sindicato de Itaueira é longa, mas o tempo não dá. Nós vamos ouvir ele aqui um pouquinho da história, como foi que aconteceu, e ele tem toda a categoria e memória boa para nos contar pelo menos parte dessa história. É dizer, Zé Maria, da alegria de estar aqui com você, de até agora a gente ter você como um dos fundadores e espelho que iniciou essa luta. Tu sabe dizer exatamente o nome do sindicato? Foi sindicato mesmo? Era agremiação? Era alguma coisa? E que ano foi fundado? Boa tarde. Para mim é um prazer muito grande, né? Se procurarem, né? Eu me sinto feliz e honrado, né, Carlos? O sindicato trouxe o nome de Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaueira, Estado do Piauí. Tivemos o início da nossa fundação em 1987, na nossa organização, e demos por fundado no dia 10 de dezembro de 1988, às 1h20 da tarde, demos por assinada a ata da Assembleia de Fundação, um dia de sábado. Muito bem. Zé, e o que foi que realmente motivou você e os demais trabalhadores a fundar a organização, a iniciar ou tomar essa iniciativa? Qual era, o que é que levou vocês a fazer isso? Olha, o que nos trouxe nos acordar e expressar nossa força de vontade foi chamada a necessidade de nós termos uma entidade que para nos representarmos e defendermos nossos interesses que naquela época, nós trabalhadores rurais não eram reconhecidos como cidadão do campo da agricultura familiar. Foi isso que nos trouxe essa vontade e esse conteúdo de juntarmos força e fundar o nosso sindicato especificamente para defender o nosso interesse com sua autonomia. Na época, Zé Maria, que você e demais pessoas iniciaram tiveram essa iniciativa, já tinha outro sindicato da categoria ou de forma parecida? Sim, tinha um sindicato chamado Sindicato Patronal, que na verdade defendia os interesses dos patrões. Tínhamos alguns trabalhadores rurais, como meu pai, era um sócio desse sindicato, certo? Mas era um sindicato que não representava especificamente o retrato, a cara e sentia a dor e não ouvia o grito de um trabalhador rural necessitado. Por isso é que vocês percebendo isso, mesmo tantos anos atrás, em 1988, vocês perceberam que se não fosse um sindicato da mesma classe, vocês não seriam assistidos como mereciam. Exatamente, foi isso que nos trouxe a se organizar, se conversar, se articular, buscando nas nossas comunidades de base a necessidade de se juntarmos e somar força, como se diz, ajuntamos os braços e dirigindo nossos passos no mesmo objetivo de fundar um sindicato da nossa categoria para nós mesmos ter o direito de vez e voz e falar com nossa própria boca e caminhar com nossos próprios pés. Tudo bem, José. Me diga uma coisa, Zé. A iniciativa foi de vocês, iniciativa própria? Ou vocês teve participação, colaboração de gente de fora ou outras entidades colaboraram com a ideia de vocês, ajudaram vocês na fundação, com documento,
com capacitação, com palavra de apoio. E se tiveram, quem foram essas pessoas, você lembra? Eu me lembro até o nome de alguns. Nós tivemos o primeiro início no final de 1986, no início de 87, o chamado então querido Padre Juvenal Soares, da Igreja Católica, foi um dos articuladores, do iniciador e batendo no punho da nossa rede para acordarmos. Foi o Padre Juvenal e veio também mais representante de Floriano, da Diocese de Oeiras Floriano, a Caritas Regional de Floriano, a CPT do Piauí, certo? Na pessoa do nosso amigo Rivaldo Cruz e também com a participação da Suzana. Então teve representante também das comunidades eclesiais de base, que foi o meu amigo Ronaldo, genro do inesquecível Euclides Vito, que foi um grande articulador, e o nosso sindicato teve mais um papel com grande qualidade, e foi constituído pelas comunidades eclesiais de base. Certo? E tivemos mais outros companheiros, trabalhadores rurais, nas comunidades, certo? Tivemos um companheiro que não fez parte, mas sim ajudou muito e muito nas articulações, buscando documento para articulação, que foi o nosso amigo e companheiro de caminhada na época, Joaquim Lopes Feitosa, conhecido como Joaquim Basuleta. Que na época ele era agente da SUCAM, né? Exatamente, era servidor público da SUCAM, mas ajudou nós a articular, participou até o dia da fundação. Não fez parte do quadro. Porque ele era de outra categoria. Ele de outra categoria, mas respeitou e vendo a necessidade, porque ele andava nos interior. Né? Conhecia a necessidade nossa, de nós ter uma nossa representatividade, especificamente como eu já falo, né? Isso é interessante, Zé. Me diga uma coisa, Zé. Naquela época, a dificuldade era grande? Tinha muita dificuldade? Sim, existia dificuldades grandes. Nós fazíamos reunião andando de bicicleta, andando de pés. O nosso padre tinha um Fusca. Botava um alto-falante, amplificadora e ia para as comunidades discutirmos, nos interiores, tá certo? Então lá se juntava a comunidade, se sentava e procurar o que é vendo a necessidade de procurar o que nós queríamos. E a saída era esse caminho que nós estávamos buscando. Me diga uma coisa, na sua fala anterior, você falou que veio alguém de Floriano, veio alguém do Sindicato Floriano, Mariano Vicente, Zé Pereira, quem? Tu lembra? O nosso, até me emociono quando falo, no inesquecível, Mariano Vicente da Silva. Foi um grande articulador junto com nós, no dia da fundação, que fez toda a leitura do Estatuto de Fundação, tudo foi inesquecível, Mariano Vicente. Nessa época já existia o Sindicato de Floriano, já sim. Certo? Quero naquela época, Zé, tem como você se destacar aí quais eram as bandeiras de luta daquela época? Depois que foi fundado o sindicato, aí vocês priorizaram alguma bandeira? Tipo, era a conquista da terra, era a conquista de direito? Qual era a principal bandeira de luta de vocês da época? Era, no início de 1989, quando foi fundado o sindicato, registrado, certo? Uhum. Nós implantamos de imediato a luta e a organização na luta pelo direito da terra, que é o direito para que os trabalhadores rurais que trabalhavam de meia, criando o filho dele dos patrões, trabalho media para um e estava para outro, era a liberdade de possuir um pedaço de terra chamado dentro do conjunto da colonização e reforma agrária, né? E foi isso que nós fizemos. E outras necessidades, como muitas e muitas coisas que tinha que buscar para que o trabalhador rural estivesse em mãos de seus direitos. Em 1991, buscamos a primeira saída para fora do nosso estado, foi em 1990. Eu participei em Brasília, em São Paulo, da fundação do
DTNTR, Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT, lá no Estado Municipal Pacaembu, lá onde eu encontrei com alguns amigos, nordestinos e paraenses, né? Então, foi lá o primeiro passo fora do nosso estado. E em 91... Você já foi representando aqui, além do estado do Piauí, o município de Itaúra, já com o sindicato constituído? Constituído, com certeza. Organizado pelo nosso, como eu já falei, inesquecível Mariano Vicente, e o padre Juvenal e nosso advogado, o doutor Décio Solano Nogueira. Então, foi essa base. Daí quando vocês encamparam, Zé, a luta pela terra, também encontraram resistência? Os patrão, fazia fala de prejuração, dizia que vocês não conseguiam, na linguagem popular de hoje, do homem do campo, fazia uma mangação de vocês? É claro que até mesmo os nossos companheiros trabalhadores rurais diziam, por ter a mente, ainda não ter abrido a mente, dizia, não consigo, porque às vezes dizia o seguinte, os grandes, não conseguiram mais gente, imagina igual a nós, quem vai ver? Eles imaginavam que os trabalhadores pobres não podiam vencer as ideias dos ricos, era mais ou menos isso? A resistência dos ricos, a potencialidade dele, a riqueza, o patrimônio dele, não achava que nós sempre ia ver. E sim, conquistamos. A passar de uns tempos, os mesmos companheiros que faziam a mangação de vocês vieram nos abraçar e parabenizar. E os ricos e os grandes patrões começaram a acreditar na luta e ciumar da luta do movimento, né? Porque nós deixamos a vontade da decisão dos trabalhadores de sim aos seus direitos e não a desigualdade social. José, naquela época, era difícil a participação das mulheres no movimento sindical? Ou o sindicato de Itaúra, logo após sua fundação, já começou com mulher? Ou a inserção de mulher foi quantos anos depois? Você consegue lembrar? Sim, muito bem. É o seguinte, o sindicato de Itaúras teve, nas articulações da fundação, a participação das mulheres. Eu digo, dentro da nossa igreja católica, tivemos a minha irmã, que hoje mora em São Paulo. Ela estudava, né? E era ligada à igreja, ligada à igreja, ela estudou, se formou lá dentro. A Maria Deusa Delmondes, de Miranda. Então é o seguinte, ela participou da fundação, foi uma grande das articuladoras, tá entendendo? E, por felicidade nossa, a sindicato foi fundado no dia 10 de dezembro de 1988 e no dia onde tivemos a primeira caminhada das SEB em Itaúra. Primeira caminhada das SEBs, Comunidade Eclesiástica de Base, juntando todos os municípios da região, certo? Então para nós foi uma alegria muito grande. E minha irmã era articuladora, cantora. Uma dirigente da igreja. Dirigente da igreja. E teve a participação da minha prima, Aparecida Teixeira de Miranda, também uma grande articuladora, ainda foi diretora do sindicato. Veja bem, então, teve assim, no dia da fundação, nós convidamos as mulheres para participar. Para participar, elas não vieram, ficaram... Receosa naquela época? Era. O movimento sindical parecia um movimento de guerrilha, não era? Era, não digo um movimento machista, digamos assim, né? Nós recebemos essa luta na plena ditadura ainda, possamos dizer, que foi em 88, né? Recentemente, na promulgação da Constituição Federal, dando nosso direito, nem mundo não conhecia, né? Seus direitos, né? Direito que de nosso dever nós tínhamos que fazer e cumprir. Eu ouvi dizer que tu era parecido comigo, barbudo e tal, é verdade? É verdade, minha barba era comprida, né? Era pretinha, não estava rajada como a sua, não. Então, cabelo louro e barba preta, né? Então, é o seguinte, não, o que acontece? Já foi criada a comissão provisória, porque todo mundo sabe que o sindicato é criado, a diretoria provisória, para organizar os processos, né? Uhum. Após já a organização estatutariamente, legitimamente, já houve a participação da mulher. Por quê? Porque quando eu assumi a entidade, o padre Juvenal me deu um exemplar da Constituição Federal. E eu estudei e vi lá os direitos das mulheres, de todos passar direitos iguais. Digo, olha, aqui nas mulheres nós temos que chamar mesmo, elas têm que vir. E vieram, participaram muitas mulheres. Você lembra de algumas que fizeram parte da direção? Lembro sim. Tivemos a Dona Maria Pereira,
Maria de Jesus Valdes Pereira, Que também está viva hoje. está Né? viva, graças ao nosso bom Deus. E temos a grande e inesquecível Maria Alves Militão. Que é conhecida como Dona Maria de Jesus. Mano Maria Jesus Militão. Foi uma grande articuladora, uma grande mulher batalhadora. Não media distância para ir para as comunidades mais nós, não media distância para vir aí à reunião. Era uma batalhadora Você forte. consegue lembrar, Zé, que ano foi que elas inseriram? Olha, Foi 89? eu não me lembro, mas me parece que já foi no início dos anos 90. Está lá nas atas, eu não lembrei, porque eu não vou dizer até assim especificamente, eu passar né, com uma contradição. Mas foi logo na regulamentação do sindicato, foi em 90. 89, teve 80, 89, já temos e com um ano e pouco. 88, com um ano e no pouco. 90, no ano 90 nós constituímos a entidade oficialmente. Foi isso. Tá certo? Muito bem. Quais foram as pessoas, o destaque das pessoas que mais contribuíram com a história do sindicato? Por exemplo, você consegue destacar quem mais contribuiu, que seja ele ou da classe rural ou de outra classe? Por exemplo, entre Joaquim Bazuleta, entre o padre Juvenal, entre o representante de Floriano, quem você acha na sua mente, quem mais contribuiu com a história do sindicato hoje? Olha, todos contribuíram, né? Eles tiveram a boa vontade, Participação, né? a participação diretamente, indiretamente. Agora, uma pessoa que participou diretamente até regularizar tudo foi a nossa Igreja Católica, que deu todo o apoio, inclusive arrumou um quarto para nós ficarmos trabalhando até tirei de condição financeira de alugar um quarto para nós. E entre outras coisas, né? Então, mas tivemos participação no setor de organização, tá certo? Tivemos a CPT, que nos ajudou muito, na pessoa do Rivaldo, como já falei, de outros, inclusive no dia da fundação teve um padre Hermériton, ele é do Rio Grande do Sul, veio para ajudar na fundação do sindicato, muito importante. Tivemos também a ajuda também de Floriano, da Diocese. A carta veio na época, quem foi? João Raimundo, era Remy? Veio, quem me lembro, veio o Tim, veio, se não fala a memória, o Gerim, o Gregório e o João Batista, que foi de uns que participou com nós desde o início. Desde o início. Que antes disso, eu participei em 87, se não falo na memória, de um curso apropriado ao pequeno produtor rural no Cefas. Sim, o Cefas também passou na pessoa dos meninos, que era com a carta misturada. Então, no Cefas... O Cefas que tu fala... Centro Educacional, São né? Francisco de Assis, que na prestava... época era ligado à Diocese de Ueira Floriano. E carta misturado, né? Aquela coisa, que é recurso, né? Então, foi um grande articulador, um grande ajudador esses meninos. Eu sinto saudade deles, né? Porque o João, contei com ele um tempo desse. Ele me reconheceu, eu me reconheci bem aqui em Itaueira. E o Gregório, o Tim, o Gerim, o João Raimundo também deu sua parcela, mas já está... Já está no andamento das formações, né? Tivemos também a participação da CUT, Central Única dos Trabalhadores, né? E a CUT, inclusive na pessoa do meu amigo Luiz Balbino de Oliveira. Luiz Balbino. Tivemos também a participação de outros que eu não me lembro o nome da memória, ajudando na organização. Após também tivemos a participação da Federação, da FETAG, que nos ajudou, na pessoa do Osmar Araújo. O Osmar Araújo nos ajudou, o Adonias e outros, né? Já na formação. Na formação, né? Inclusive, nós tivemos a felicidade, em 1992, se eu não falo na memória, eu fiz parte do primeiro suplência da FETAG do estado do Piauí, convidado pelo companheiro Osmar Araújo. A gente chama o companheiro porque foi um companheiro de caminhada, já foi vice-governador, e etc. Mas foi um companheiro que deixou sua história dentro do movimento também de Itaueiras, né? E muitos, Cardoso. Muitos dessa participação. Muito bem. Para nós encerrar, Zé, a nossa participação aqui com essa breve e pequena história, que se for contar por completo ela é bem maior. Da Previdência Social. Você dá para dizer, Zé, que no seu tempo, se você for avaliar hoje, qual é o melhor tempo de fazer ou de exercer o movimento sindical? Na sua avaliação. É hoje,
com tanta tecnologia que nós temos na mão, ou antes era melhor? O Olha, que você acha? é o seguinte, a tecnologia avançou, né? Avançou, mas melhorou muito. Não vamos dizer que não. Naquela época, iniciamos o nosso trabalho, o recado ou era de bicicleta ou de pé ou por carta. Nós, para baixar um edital, tinha que ir para Floriano para ser publicado no rádio, em Floriano. Hoje, melhorou, certo? Mas, por outro lado, naquela época, nós sofremos muito devido o início da coisa, era mais devagar, a condição financeira também não era tanto assim, mas hoje existe a facilidade e existe também a dificuldade. Eu acredito, avançou, porque hoje você lá de dentro da entidade, você faz tudo online, conversa até para os Estados Unidos, né? Mas e hoje, naquela época, não se conversava. Para ir para Teresina era mais claro, era por telegrama. Eu me lembro que houve um problema no Piauí, sobre a questão da reforma agrária no estado, que envolveu os sindicatos, certo? E eu tive que mandar um telegrama para o ministro da reforma agrária em Brasília, via telegrama, viu? E hoje não faz mais isso. Você entrou Quanto lá... demorava, o telegrama era mais rápido. Uma carta demorava quantos dias para chegar em Brasília? Bom, uma carta demorava 3, 4 dias mais ou menos, o que é isso, né? Então era tudo coisa. Naquela época, Cardoso, nós fazíamos nossas documentações com pincel, com caneta, passando o chamado corretivo. Hoje não existe mais isso, certo? Tá certo? Não existia mais isso. Hoje é muito mais simples, né? Você digita na tecla lá, digitou, derrou, corrigiu, pagou. Não é isso? Hoje, antigamente não existia isso e a facilidade. Nós sofremos muito, mas, por um lado, avançamos. E o nosso objetivo éramos deixar que o movimento sindical crescesse, buscando suas vitórias, né? Como bem, não foi falo, mas... Vocês conquistaram, por exemplo, na questão da terra, na Previdência Social, onde vocês avançaram mais? Na terra ou na Previdência Social? É o seguinte, Cadu, no início da luta mesmo, em 1992, nós conquistamos, na época da aposentadoria, que eu quero lembrar e dizer para o pessoal, para os amigos e companheiros, que é o seguinte, que como tinha a Constituição do direito da mulher aposentar com 55 anos, o homem com 60, nós travamos uma luta ferrenha. Inclusive Itaueira participou na pessoa do companheiro, secretário fundador do Sindicato de Itaueira, Raimundo Pereira da Silva. Foi a Brasília, aguentar empurrão de policial. Você lembra quando? O ano, 1991. 1991, me lembro como fosse hoje. Ele foi, derrubaram a porta do ministério e entraram para dentro e botaram peru em cima da mesa dos ministros. Mas a aposentadoria tinha que ser a mulher com... Um peru, frango de... Peru mesmo, aquele faz grog, né? Uhum. Arrupiado, do rabo grande, largo. Então é o seguinte, fizeram isso. Por quê? Mostrar que o trabalhador rural, os trabalhadores tinham seu direito conquistado e não estavam sendo ouvidos. Você acha, Zé, daquela época, que foi um fato marcante os trabalhadores rurais chegar e entrar no Ministério na marra? Para você, foi um fato marcante? Sim, foi marcante. Vocês tinham medo na época? Não tinha medo. Hoje o povo tem mais medo. Tem. Porque naquela época, você acha mais arriscado, na época recém-ditadura, era mais fácil um policial meter a pé em um lá, ou como é que era? Era, mas os trabalhadores revidavam na hora. A dificuldade era tão grande porque... Porque você sabe, a necessidade faz parte da dor que você sente. E a dor é parte da necessidade. Se nós tínhamos direito em nossas mãos, por que negar? Por que botar o pé em cima, se estava na Constituição Federal? Nós juntávamos 3, 4, 5, 6 mil, 8 mil trabalhadores naquela época. Para nós andar, avançaram mais na terra ou na Previdência Social? Bom, os dois, eu acredito que nós avançamos nas duas partes. Deixamos, na época, embora não deixamos muitos assentamentos, na época, nesse período do início, mas deixamos muitas organizações, conquistamos, tem vários assentamentos em Itaueira, que você conhece,
buscado, no início, uma semente que se plantou-se. Vocês começaram a conscientizar naquela época, os trabalhos né? vão em fruto. Nós temos vários assentamentos grandes, a conquista dos trabalhadores rurais e das trabalhadoras na época, porque nós tivemos a coragem de deixar essa semente, essa árvore botando fruto. E os trabalhadores que hoje, na época do ano de 2000 para cá, 99, 2000, avançaram também e estão dando continuidade a esse trabalho, embora com dificuldade, né? Que as políticas hoje estão difíceis, fácil de fazer por uma parte e difícil emperrando por outras. Então, nós avançamos sim. Agora, nós avançamos também na questão da previdência social, foi o ano que aposentou muita gente, onde trabalhadores rurais e as trabalhadoras rurais não tinham direito, não tinham acesso a nada e conquistaram a partir do momento que nós fundamos nossa entidade. Bem como a questão da mulher participar de seus direitos dentro dos movimentos, participar do direito à terra, participar do direito aos créditos. Eu me lembro como fosse hoje, eu estava deitado bem aqui na minha casa, no fundo de uma rede, prostrado com cálculo renal, aonde os companheiros do sindicato, a presidente era a Maria Gomes, junto com os companheiros, entraram dentro do Banco do Brasil e conquistamos o PRONAF. Nesse dia de 7, me lembro como fosse hoje, 7 de janeiro de 1997. Aqui o Banco do Brasil, aqui em Itaueira, ali onde na rua Coronel Leitão. Vocês chegaram a ser chamado de arruaceiro por esses fatos? Sim, bagunceiros, ruaceiro, comunistas. Mas nós estávamos nem aí. Nós tivemos nosso direito que está sendo negado, escondido, né? Porque dói, Cardoso. Quem está comendo bem não quer deixar você meter a mão no prato, não. Né? Então nós fomos buscar e buscamos mesmo. Onde diz, eu me sinto feliz em ter sido um dos fundadores do Sindicato de Itaueira e estar vivo contando essa história. Tá certo? Para todos os nossos amigos e companheiros que querem ouvir e aprender. É difícil, mas foi bom, foi gostoso, porque hoje tem uma história dentro de Itaueira plantada, onde os trabalhadores rurais conquistamos muitos direitos. Naquela época, para enterrar, onde os trabalhadores rurais, todos sabiam que aposentavam ganhando meio salário mínimo, né? Com 65 anos, meu pai foi um deles. E a mulher aposentava com a metade do mês salário mínimo e lá burocracia. Mas o que é que estamos? Conquistamos o homem aposentar com 60 anos, a mulher com 55 e buscamos ainda os homens que eram aposentados naquela época, com meio salário mínimo, fizemos através da lei, através da pressão, fizemos com que o governo reembolsasse todos os meio salário mínimos até chegar o tempo que começou a vigorar em 92 o direito do salário mínimo de um trabalhador rural. Direitos iguais. Nós temos essa vitória. Hoje, também para você é um fato marcante. É marcante sim, todos os fatos. A passagem a recuperação do direito perdido no caso do financeiro. É muito bom. É muito bom. E o trabalhador, a mulher tem o direito de conquistar, tem o direito de ser presidente do sindicato, ser diretor do sindicato. Que com essa conquista do meio salário para um salário, o sindicato teve um salto de credibilidade, o pessoal passou a acreditar mais? Exatamente. Quem não era filiado veio se filiar. Quem não ia para reunião veio para reuniões. Aqueles que diziam que nós éramos uns malucos, chamavam nós de maluco, de todo nome, vieram para as assembleias, vieram para as manifestações, nos parabenizar, começaram a acreditar. Aonde nós tínhamos um slogan dizia o seguinte: enquanto o menor acreditar no maior e o menor não acreditar no menor, o mundo não será melhor. E tem outro provérbio: enquanto houver miséria, não lutar é covardia. Então nós temos que lutar. Apesar dos empecilhos que aparecem, você me sabe, os sindicatos hoje, muitos despencaram, porque através da burocracia, até a condição financeira, tá certo? Mas pelo menos o nosso sindicato daqui, eu acredito bem, mesmo hoje eu sou apenas um sócio, contribuinte, e irei contribuir até o fim da minha vida. E conscientizo os trabalhadores. Pague seu sindicato. É a nossa ferramenta, é o nosso instrumento de uma transformação de uma nova sociedade. Na sua avaliação, os sindicalistas de hoje
eles são parecidos com o de outrora, ou eles são, uma linguagem popular nossa e grosseira, são mais covardes, são mais medrosos, ou ainda, pontualmente, ainda tem alguns sindicalistas corajosos? Cardoso, é o seguinte, a sua resposta, eu vou dar a resposta conforme que a gente vê o quadro. Certo. Porque às vezes tem palavra que dói. É. Mas assim, uma coisa eu tenho sentido na pele. Naquela época, todos nós chamávamos os companheiros de companheiros. Diretor, companheiros e companheiros, não era criticado. Às vezes não, eles são igual a crente, né? Irmão, não é tratado de companheiro e companheiro. Hoje, vejo muitos companheiros do movimento sindical chamados de colega. Não é isso? Eu acho que você já viu isso. É. E na sua avaliação, você acha que o colega é um pouco inferior ao companheiro? Não é colega de trabalho, mas o companheiro chama-se companheirismo, chama conjunto, conjugar. Há uma diferença, Há uma diferença. Ser comunidade, carinho, tá entendendo? Caminhada, conseguido. Resumindo, pela sua começo de fala, você acha que o movimento hoje está um pouco mais egoísta? O movimento não, as pessoas, uns com os outros? Não deixa. Olha, companheiro, toda vez existiu a rivalidade. Isso sim, isso você sabe que É normal no ser humano, a né? coisa veio do começo do mundo. Você nem sabe, não recomendar que existiu do começo do mundo a ciumada, a rivalidade, não é isso? Não, eu fui quem fiz isso, eu quem quero fazer, né? Tá entendendo? Você acha que isso atrapalha hoje o movimento? Sim. Ou sempre atrapalhou? Sempre atrapalhou, sim, toda a vida, porque uma coisa é eu falar minha linguagem e uma hipótese é falar outra. Aí o cara vai e fica doido. Rapaz, vou acreditar em Zé Maria ou em José do Santo Cardoso? Não é aquela história? Quem está falando a verdade? Quem está oscilando? Então, mas isso são coisas do ensinamento, da vida do movimento sindical, tá entendendo? Da vida do movimento. Mas os sindicatos estão fazendo sua parte, estão buscando. Para você, se não fosse o sindicato, hoje com esse governo desgovernado, estaria muito pior, Zé? Na sua avaliação? Se está pior? Não, se não fosse a luta do sindicato, nós estaria pior? A situação? Público e notório, nós estávamos tudo morto. Não só para o governo federal, como o governo estadual e municipal. A verdade tem que ser dita. Eu não é. Doe quem doer, doa quem doer, acho que Quem luta pelos pequenos, na sua avaliação, é o sindicato. Quem ainda você vê falar pelo trabalhador são os pequenos. Você acha que existe aquele nervosinho que você falou. Não, eu não vou não, porque tem um vereador que é compadre meu? Tem o meu compadre, meu primo ou minha prima hoje deixou o carro aqui do sindicato para ser secretário de Educação, secretário de Agricultura. Primeiro coisa que eles fazem no município é pegar um diretor do sindicato e jogar a secretário de Agricultura para manipular ele. Isso aí é verdade. Naquele tempo não existia isso, né? Era aquele radicalismo, né? Mas por quê? Sindicato, prefeitura. Prefeitura e acabou. Hoje existe esse hélio de articulação, esse cinto que está se travando. Tem lugar que melhora, tem lugar que piora, Tem né? lugar que melhora, lugar que piora, porque você, é uma palavra certa, José, seu Cardoso, nós não podemos virar as costas para o inimigo. Não é verdade? Não. Nós temos que dar a cara, nós temos que estar de frente com Tá ele. olhando para ele. Se nós conquistamos. Mais perto possível, né? Mais perto topado. Naquele tempo que nós apanhávamos, os trabalhadores rurais apanhavam, eu vi em Teresina, um policial empurrar uma trabalhadora, uma mulher, porque pisou em cima do Palácio do Karnak, da calçada do Palácio do Karnak, se lá é nosso, foi empurrada numa caminhada, numa manifestação. Isso dói, né? E na verdade, então isso foi com que nós implantamos nossa luta. Quantos sangue não foram derramados pela reforma agrária, que nós temos história, que se nós for conversar aqui, nós estamos dia à noite e passa dia conversando, que para isso aí a gente já, né, tem muita coisa guardada. Então aí lembrando dos momentos, que tem muita coisa, se eu fosse conversar com você, conversar o dia todinho, 3 dias, como você mesmo sabe. Okay. Então, mas é assim. Eu me sinto feliz em ser procurado pelo Sindicato de Itaueira ainda. Tenho o prazer. O cara diz, Zé Maria, eu digo, eu sou um sindicalista. Eu sou sindicalista. Ah, mas sou sindicalista porque o sindicalista não é quem não é diretor, é quem é sindicalista de cumpre com seus direitos e seus deveres. Passei 25 anos na diretoria do sindicato, sempre estive presente. Eu tive uma reunião na diretoria que eu não vi que motivo de saúde, mas mais tudo eu tive. E você é testemunha, né? Que toda reunião eu estou presente. Estou presente, presente. Preocupado. E preocupado com aquela coisa, não estou. Mas eu me sinto feliz, porque eu tenho uma casa, nós temos uma casa fora de casa. E, como você perguntou, se avançou, no início da pensa avançou, porque nós compramos na primeira sede. Compramos pagando um monte, no Tufo, de história. Uma casa.
Primeira casa. E hoje nós temos uma sede boa. Razoável, né? É boa, para nós é boa, né? Razoável. Que naquela época que nós iniciamos a luta, quem não tinha um telefone não era sindicato, né? Depois, quem não tem um fax não é bom sindicato. Ou, quando Quem não tem internet, quem não tem é cheio de computador, vai evoluindo. né? Evoluir e cresceu muito. Cresceu muito. Hoje um trabalhador rural chega lá dentro do sindicato, eu quero encaminhar meu benefício da presidência, minha aposentadoria ou pensão por morte ali, está lá, vem cá. Não sai de lá, né? Não sai de lá, não gasta dinheiro. Não gasta dinheiro. O que é isso? São sementes plantadas por esses companheiros inesquecíveis que Deus já levou e deixou a sua história. E tem... Os que ficaram foram regando. Foram regrando. E hoje dizer, Cardoso, né? dizer, Cardoso, com todas as letras, dos diretores fundadores, que está vivo, que hoje contribui ainda com o sindicato, é José Maria Alves Delmonte, carteira de número 2. Quem é o número 1? Infelizmente, na hora da filiação lá, eu saí para um companheiro José Pereira da Silva, meu compadre, ganhou a número 1. Mas estou satisfeito, né? É, claro. Que era meu José e companheiro fundador. Então fiquei feliz. Então meu número é o número 2, né? Muito bem. Então, velho, muito obrigado pela sua contribuição com a gente. Eu não sou muito bom de trato, você sabe disso, mas eu prometo vir aqui ainda com um tempo maior para nós Eu chego lá, acho as portas abertas.